Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate importantíssimo. A publicidade é uma forma de apresentar um produto, uma marca, uma empresa, com o objetivo de gerar audiência e visibilidade. Ela está presente nos jornais, revistas, rádios, TV, na rua, na banca de jornal e perto da sua casa, nas lojas e até dentro do transporte público. A publicidade infantil foca em divulgar produtos e serviços voltados para a criançada. Esse público é o que mais gera lucro no mundo. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, entende que toda publicidade que tem o público infantil como interlocutor desrespeita o princípio da identificação, pois a criança ela não tem condições de analisar, discernir criticamente o interesse mercadológico que existe por trás da informação direcionada a ela. Para falar sobre isso, sobre crítica, publicidade e regulação, participam conosco do programa hoje Viviane Loyola, publicitária, especialista em marketing, Roneida Gontijo, psicóloga, psicopedagoga e consultora educacional, e Jaqueline Bifano, psiquiatra com experiência em atendimento infanto-juvenil. Participe também enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, no 31 996428473. A sua participação ela é fundamental, tanto com a sua opinião quanto com as suas dúvidas. As crianças, elas têm condição de discernir, bombardeadas o tempo inteiro sobre produtos direcionados a elas? Alegria tê-los cá, e eu acho que eu vou começar, Jaqueline, com essa questão, assim. As crianças têm condição de discernir, assistindo esses canais, Discovery Kids, Gloob, Cartoon Network, Nickelodeon, as crianças têm capacidade de discernir? Não, elas não têm capacidade de discernir, né? O cérebro da criança, ele está ali, né, em desenvolvimento. A gente sabe que as conexões cerebrais no início, né, da infância, ali naquela primeira infância, ele está ali a 1000 por hora, né? O cérebro dela tem 700 vezes mais conexões do que um cérebro do adulto. Então, ele está absorvendo tudo. Só que a parte, né, frontal do cérebro, que a gente fala, ela quer a parte de tomada de decisão, que controla a impulsividade, a atenção, ela ali está muito imatura. E a criança, por isso, não atingiu ainda, né, um controle assim, das suas, né, tomadas de decisões. Então, ela não tem condição de saber o que é ainda bom e o que não é bom para ela. Fiani, o publicitário sabe disso? Então, na verdade, o publicitário tem um enorme interesse nesse público, né? Porque, do ponto de vista do consumo, né, pensando o consumo, essa criança, ela interessa muito, né? Porque ela é o consumidor do amanhã. Então, na verdade, você está tentando fazer uma memorização de marca desde muito cedo, para que quando ela tem uma capacidade de escolha, ela tenha uma marca em mente, ela tenha uma percepção do mercado. Interessa como consumidor mesmo, principalmente crianças de classe média alta, hoje em dia tem mesada, né? Então, eles fazem escolhas de consumo, mesmo que não tenham condição para isso, né? Do ponto de vista mais técnico, né? Mas isso acontece, né? A gente sabe que isso acontece, porque muitas vezes elas são, inclusive, estimuladas a aprender a lidar de alguma forma com dinheiro, com escolhas desde muito cedo. E estão cada vez mais precoces nesse sentido, né? E interessa também como influenciador, né? Porque hoje em dia, se você vai fazer uma compra, por exemplo, para sua família, a opinião de todos ali da família tem muita relevância. E então ela interessa como influenciadora, ela interessa como consumidora do futuro e ela interessa como consumidora de fato quando essa criança tem algum tipo de recurso e faz algumas escolhas de consumo, né, de produtos mais triviais, mas ela faz escolhas, né? Eu vou dividir com a Roneida, que é minha colega aqui, Jaqueline, colega psicóloga. O Davi, meu filhote mais velho, ele é fanzaço de tecnologia, ligadaço nessas coisas. E agora ele está fluente em inglês, então assim, ele está amando esse mercado e assistir. E ele está assim, pai, a Apple vai fazer uma palestra, aquelas coisas que o Steve Jobs fazia para lançar um produto, uma estratégia de marketing sensacional, né, Viviane? Assim, o sujeito era a tradução da marca, a Apple é a marca mais importante em termos de marketing do mundo hoje, né?
E aí, assim, ele sabia tudo, Roneida, das 3 câmeras do, sei lá, nem que número que o iPhone tá mais, 11, 12, não sei nem que número que tá. E ele colocando aquilo tudo. Aí eu falei com ele assim, filhote, ó, iPhone 11 não dá ainda não. Mas um chinês, se você quiser escolher, pode escolher um. Quer de jeito nenhum, prefere não ter do que ter, para não ter aquela marca. Sim. Roneida, a gente tá perdido com a meninada tão cedo, assim? Na realidade, não é nem só tá perdido, é que a concorrência é desleal, né? Sim. Olha só quanto bombardeio, né? Essa publicidade, essas informações que eles vão recebendo. E isso é dentro de casa, isso é na escola, isso é numa festa onde vai, num shopping, enfim, na rua, né? Tá passando, tem outdoor, tem tudo. Então, assim, O símbolo de status do produto, né? É uma concorrência desleal. E aí, nós pais, né, os familiares, eles perdem força realmente para toda essa divulgação, essas informações que vêm hoje em cima das crianças. Porque realmente as crianças, elas são frágeis. Elas são muito fáceis de serem envolvidas, né, se a gente for pensar. Sim. E aí, nesse momento, é que abre uma reflexão, eu acho muito interessante. Cabe aos pais também fazer uma análise. Quais são os valores que esses pais estão querendo passar para os seus filhos? Show de bola. Né? Qual que é a educação? O que é o exemplo também de consumismo, às vezes até dentro de casa? O que está passando para o filho também dentro de casa ali, em relação à questão do consumismo Roneida, mesmo? olha que legal, assim, bacana esse bate-bola, assim. Eu fui conversar com ele no caminho da escola e falei com ele sobre obsolescência. Sobre desde o dia que eu comprei um telefone, que era instrumento de trabalho, em março do ano passado, talvez, que era o melhor de todos da época, e o quanto que de março a agora, setembro, que foi quando lançou o iPhone 11, o quanto que em 1 ano e meio a cultura da obsolescência, Viviane, o produto se tornou um produto obsoleto. Um produto que era um produto caro, um produto que era a ponta, que era anunciado como a ponta da tecnologia, hoje ele é um produto, fazer o que com isso aqui? Descarta, né? Joga fora, o obsoleto. E aí ele ficou assim, porque a palavra obsolescência eu acho que mexeu com a cabeça dele. Como assim, pai? O que é obsoleto? É dizer que um produto que está lançado agora, ele faz com que o outro não seja tão importante mais. E aí eu descarto. E aí eu fico preocupado, Jaqueline, na beça, com uma ideia de descarte de tudo, sabe? Uma sociedade que é uma sociedade de consumo, muito consumista, você descarta tudo. Você descarta as pessoas, você descarta os amigos, né? Sim, mais ou menos muito assim, superficial, né? Sim. Mas isso vai vir de casa, por exemplo. Aí você, né, deu um exemplo do seu filho, e aí como é que você conduziu isso? Você explicou para ele. Se todos os pais fizessem isso em casa, né? Olha, lançou um novo, mas esse aqui também é muito bom, né? Não quer dizer que lançou um novo, que ele tem algumas coisas a mais, que o seu deixou de ser ruim. Porque, principalmente, né, as crianças em ambientes de escola, em ambiente que eles têm outros coleguinhas, vai ter aquilo ali, eu ganhei um novo, o seu aí... Que chegou né? primeiro com aquele telefone, Sim. né? Então, vai depender muito do que em casa ele está aprendendo, né? Viviane, quando você falou, né, assim, que as marcas estão interessadas em fidelizar esse cliente desde cedo, né, assim, pô, eu confesso, a Apple fez isso direitinho lá em casa, entendeu, com o filhote. O que ela fez? O que a Apple fez para chamar a atenção de uma criança que gosta disso desde os seus 9 anos? A gente tem algumas estratégias que as marcas utilizam para conversar com crianças, né? Levando em consideração a característica do público. Então, eles são muito ligados em cores, em personagens, em mascotes, em desenho animado, né? Em simulação de situações, né? Que eles tenham experiência. Então, são algumas questões que realmente capturam mais criança, né? Do ponto de vista da propaganda de TV, tem até uma autorregulamentação sobre isso do CONAR, porque isso está, de alguma forma, vedado, né? Não é mais permitido que você faça uma série de coisas que eram feitas anteriormente, porque justamente são estratégias que vão, de alguma maneira, capturar esse público que não está preparado para lidar com essas estratégias. Por né? exemplo, compre batom, não pode mais? Isso, o uso do imperativo, por exemplo, que para a gente soa até um pouco autoritário, mas para a criança tem efeito, né?
ela se sente de alguma forma impulsionada a fazer porque alguém está falando para ela fazer, né? O uso do verbo no imperativo é proibido. Não pode fazer mais. Você pode denunciar ao CONAR uma propaganda dessa natureza e dizer, olha, fere o Código de Autorregulamentação Publicitária porque está usando o verbo no imperativo. Mas eu só queria pegar um pouco uma carona aqui no que elas falaram. É muito difícil hoje você blindar uma criança de estímulos publicitários, porque a gente vive numa sociedade de consumo, né? A média de estímulos publicitários que as pessoas recebem por dia é de 1.500 estímulos publicitários. Então, assim, se você pensa muito na televisão, mas tem propaganda na rua, né? Tem propaganda no jogo, né? No videogame, né? Tem propaganda na camiseta, né? Tem propaganda em todo lugar, que a gente vive nesse mundo de propaganda, de consumo e de marcas, né? Eu acho muito interessante a educação. E não só em casa, né? Em casa é fundamental. Mas hoje em dia se discute muito por que no Brasil, nos currículos, a gente não tem uma atenção maior para a educação para o consumo. Inclusive com essa discussão sobre sustentabilidade, né? Sobre o futuro, né? Porque esse descarte excessivo, né? Vai gerar endividamento, né? Vai gerar frustração e vai gerar também uma quantidade absurda de desperdício e lixo que a gente não tem como lidar, né? Perfeito. Então, cada vez mais a gente discute inserir nos currículos, né, a educação para o consumo. Então, não é proibir de fazer a divulgação de alguma coisa, porque, na verdade, não tem muito como fazer isso, né? É mais ensinar ou treinar as pessoas para lidar com esse estímulo da melhor maneira possível. De bola. No próximo bloco eu volto contigo, Neida, para a gente conversar sobre sociedade e consumo mais um pouco. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.